Bom dia, paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura bíblica diária neste domingo abençoado, dia 9 de março de 2025. Que o Senhor te abençoe de uma maneira muito poderosa. E eu quero orar pela sua vida antes de começarmos a ler mais alguns capítulos do livro de Josué, que é uma leitura muito gostosa, muito abençoada. E agora nós estamos vendo a conquista da terra. Como que Deus foi levando aquele povo para as conquistas que o Senhor já havia dado a eles e como aquela cidade já estava na mão deles. Não só aquelas cidades, mas todo aquele povo. Vamos orar? Pai, abençoe este meu amigo, esta minha amiga nessa leitura que nós teremos agora. Que a tua palavra fale ao coração deles, ó Deus, de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Talvez você é novo aqui nesse vídeo. Chegou para você ou você nos encontrou no YouTube. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e aqui nós lemos a Bíblia todos os dias e nós também fazemos um devocional todos os dias. Então eu quero te convidar a fazer parte do canal, se inscrever e curtir e ser abençoado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreva, faça parte da nossa família. Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos à nossa leitura. Josué capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles havia nascido no deserto. Pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam se circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho, depois que toda a nação foi circuncidada. Ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal, até o dia de hoje. A celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram os pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e todos os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra.
Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E ele lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim o fez. Josué capítulo 6, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com coisa nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força.
as muralhas caíram e o povo subiu à cidade, cada qual de frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, e também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram na casa de Raabe, tiraram ela, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam para fora do Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo que nela havia. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué havia enviado para espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito lançará os alicerces e, à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Josué capítulo 7. O pecado de Acã. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Ele lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a terra, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2.000 ou 3.000 homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3.000 do povo de Israel foram até lá, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. À tarde, ele e os anciãos de Israel e puseram um pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás com o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique-se o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel,
E vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as suas famílias. E a família que o Senhor designar apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. A família indicada foi a família dos Zeraitas. Fez com que se apresentassem a família dos Zeraitas, homem por homem. E a casa indicada foi a de Zabdi, e fazendo com que se apresentasse a casa de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora, o que foi que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei estas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? Hoje o Senhor trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje ali. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué capítulo 8. A cidade de Ai é destruída. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei, exceto que dessa vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade por trás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por trás dela. Não se distancie muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai.
a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada e convocou o povo, e marcharam com ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada para o oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao oeste dela. Naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade e os homens daquele lugar se apressaram, e levantando-se de madrugada saíram ao encontro de Israel à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, e todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai, e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na estrada do portão da cidade. Sobre ele levantaram um montão de pedras, que permanece ali até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que estava escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas como instrumentos de ferro. Sobre este altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que ele havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor.
Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, para as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles.